Se você descobriu esse vídeo, chegou até aqui, ou se o canal já está mais avançado e você está começando por aqui, né? Em primeiro lugar, meu nome é Eli. Eu resolvi criar esse canal, na verdade não foi eu que resolvi, Deus colocou no meu coração há um bocado de tempo, né, esse projeto de trazer a Bíblia de forma explicada, né? Então por isso chamei de Projeto B, Bíblia Explicada. Por que explicar a Bíblia? Eu já conheço a Bíblia, né, desde criança, fui nascido e criado num lar cristão, tive bastante contato e confesso que durante muito tempo tive certa dificuldade, né, de compreender certas coisas, talvez pela linguagem como a Bíblia foi traduzida, né, para nós já há muito tempo, então às vezes um linguajar ainda um pouco fica meio incompreensível às vezes. E com o tempo isso foi se abrindo, Deus foi falando para mim e eu passei a compreender muita coisa, né, que hoje eu vejo de forma muito clara, mas confesso que no início tive muita dificuldade e passei uma vida, às vezes, lendo textos que eu não aproveitava, né, de forma plena, justamente por ler aquilo e não compreender. Mas o meu objetivo aqui é que nós, com o tempo, né, possamos estar juntos, né, aprendendo mais e trazer, né, para vocês o conteúdo da Bíblia de uma forma mais simples, de uma forma mais de uma forma que se possa entender, né, mais facilmente, talvez com uma linguagem mais simples e explicando certos pontos, né, para que o texto faça mais sentido, mesmo que você nunca tenha pego na Bíblia, mesmo que você nunca tenha lido nada, tá joia? Em primeiro lugar, nós vamos pedir ao nosso Pai que esteja conosco aqui, nos iluminando e nos conduzindo, né, nesse projeto que eu tenho certeza vai abençoar muito nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui iniciando esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Então isso aqui não é meu, é teu. Eu sou apenas um instrumento e que durante toda a criação, né, do conteúdo que eu vou postar e a interação que eu vou ter com as pessoas, que o Senhor possa estar me usando, falando através da minha boca. Tudo isso é consagrado a Ti. Em nome de Jesus, amém. Mas então, o que é a Bíblia? Né? A Bíblia, quando se fala em Bíblia, primeiramente nos vem à cabeça um livro, né? A Bíblia que eu vou usar durante a produção, né, de todo o conteúdo, essa aqui, deve estar aparecendo ao contrário, mas é a Bíblia King James 1611, né, com estudos de Holman. A Bíblia, isso daqui é um monte de papel. A Bíblia, o livro, esse livro aqui, ao contrário do que muitos fazem, ao contrário do que muitos creem, a maneira como muitos usam. Esse livro aqui ele não tem poder nenhum. Inclusive, a Bíblia originalmente não era isso daqui. Quando ela foi escrita, não existia papel, não existia celulose. Eram grandes pergaminhos e, enfim, era até difícil de todos terem acesso à Bíblia. Hoje, inclusive, a Bíblia ela pode ser digital. Eu uso mais a Bíblia num celular, ou no computador, ou num tablet, do que necessariamente a Bíblia de papel. Então, se isso aqui não tem poder, o que tem poder? O conteúdo da Bíblia, o que está aqui dentro. Esse conteúdo, sim, tem poder. Tem poder e muito. Não importa se ele está escrito no papel, não importa se ele está na nuvem, se ele está num aplicativo. O conteúdo da Bíblia é muito poderoso. A Bíblia é a palavra de Deus. Como assim, Eli? É a maneira que Deus encontrou de deixar para nós, de uma forma bem clara, a palavra dele. Através da Bíblia, ele fala conosco. E quem que escreveu a Bíblia? Foi o próprio Deus que pegou? Sim,
Porém, ele usou pessoas para escreverem, né, a Bíblia. Pessoas que ele inspirou. Mas como assim? A Bíblia foi escrita, né, por cerca de 40 pessoas diferentes que viveram um período de aproximadamente 1500 anos, ou seja, o primeiro livro da Bíblia foi escrito mais ou menos há 3500 anos atrás e o último livro há aproximadamente 2000 anos atrás. Quando eu falo aqui de primeiro e último livro, na verdade é a primeira e última parte da Bíblia, não necessariamente o Gênesis e o Apocalipse. Inclusive, essas várias partes da Bíblia que foram sendo escritas não foram escritas na ordem em que se encontram aqui, né? Essa organização é diferente da ordem cronológica em que os livros foram escritos. E todas as pessoas que escreveram cada pedacinho da Bíblia estavam sendo inspiradas por Deus, né? Assim como eu estou aqui hoje, né, me colocando como um instrumento nas mãos de Deus, né, e tenho certeza que Ele vai me usar, pessoas foram usadas por Deus para escrever a Bíblia, né, parte por parte, no momento certo, vindo, né, a culminar, né, com o encaixe disso tudo. Então, várias pessoas escreveram. Moisés, Davi, Salomão, vários profetas como Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, né? Além também de Mateus, João, Lucas, Paulo, Pedro. Alguns nomes talvez todos conheçam, alguns vão ser novidade, né? Mas o fato é que todas essas pessoas escreveram partes da Bíblia e hoje isso tudo monta, vamos dizer assim, esse grande quebra-cabeça que é a Bíblia, né? Várias partes se juntaram para fazer uma obra única. Eu falei de um quebra-cabeça porque imagina, um quebra-cabeça, quando você vê as peças separadas, parece que aquilo não faz sentido. Mas o fim do quebra-cabeça é ele montado. E quando ele se monta, apesar de serem várias peças que estavam misturadas numa caixa, né, a gente vê uma obra perfeita e completa. Então a Bíblia é assim. Então se a gente pegar a Bíblia, é tudo tão perfeito, tão conectado, tudo faz sentido. Apesar de ter sido, como eu disse, escrito num período tão grande por várias pessoas que nem se conheceram, nem viveram na mesma época. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, é a maneira como Deus, uma das maneiras como Deus se comunica conosco, né? Então, o que tem de tão poderoso dentro da Bíblia? Nós vamos descobrir isso ao longo dessa jornada. Mas a Bíblia, eu costumo dizer que é o manual do usuário, né? Deus nos criou. Está lá em Gênesis 1, 26. Né? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Ele me criou. E ele criou um manual do usuário. Quando a gente compra um aparelho, ele não vem ali com um manual, né? Eu costumo dar um exemplo, um brinquedo que eu ganhei quando era criança, no Natal, era um jogo muito interessante, né? E eu lembro que na noite de Natal mesmo, o manual sumiu. E eu lembro que eu passei anos e anos com aquele brinquedo, aquele tanto de peça bonita e tudo, e nunca brinquei, nunca joguei o jogo como ele deveria ser jogado. Ele ficou desperdiçado, ele passou desde quando eu ganhei até o dia que eu me desfiz dele ou que ele se destruiu, sem nunca ter cumprido o propósito dele, que era ser jogado como se deveria. Por quê? Porque eu perdi o manual do usuário. A Bíblia é o nosso manual do usuário, né? Sem ele, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito de acordo com aquilo que o fabricante quer. Eu fui criado e o fabricante, eu fui fabricado, vamos dizer assim, e o fabricante ele tem um propósito para mim. E o meu propósito está no manual, né? O manual é uma regra para a minha vida, que se eu seguir eu vou funcionar perfeitamente, eu vou cumprir a minha finalidade perfeitamente. Então, como diz, isso já é um spoiler, mas nós vamos navegar por isso tudo durante a produção, né, desse conteúdo, durante os encontros e etc. E diante disso tudo, o que a gente pode dizer é que não há dúvida nenhuma
de que o grande autor, apesar de mais de 40 pessoas terem escrito um pedacinho aqui e outro ali, mas o grande autor por trás disso tudo, o grande autor da Bíblia, da palavra de Deus, é sim o próprio Deus. Além disso, existem evidências arqueológicas que apontam para os dados históricos contidos na Bíblia. Então, a ciência, a própria ciência, né, comprova muitos dos fatos que estão na Bíblia. Bom, o nosso objetivo é espalhar essa mensagem, né? Eu tenho o propósito, Deus colocou no meu coração, de semear. Na verdade, isso é uma ordem que Ele nos dá, de semear. E eu tenho o compromisso, a obrigação, né, o dever de semear. Mas quem prepara o solo é Ele, quem germina a semente nos corações é Ele. Então, se você quer que essa mensagem chegue a mais pessoas, né, a maneira como você pode estar nos ajudando é deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando notificação. Com essas ações, o algoritmo do YouTube distribui mais. Então, essa semente que eu estou jogando aqui, ela vai cair num número muito maior de solos, vamos dizer assim. E que Deus possa tornar esses solos férteis, possa germinar essas sementes e produzir frutos maravilhosos na vida de cada um. A Bíblia, né, essa Bíblia aqui, se você tiver interesse de ter, eu vou deixar um link aqui de onde você pode encontrar, né, para facilitar. Não é uma Bíblia que se encontra assim em qualquer livraria, mas eu vou deixar um link aqui para facilitar caso você queira ter. Uma Bíblia muito completa e com anotações de estudo, muito interessante. Ela facilita bastante a leitura e a compreensão dos textos. Ok? Obrigado por vocês estarem aqui, né? E eu espero que esse conteúdo todo, esse canal, possa trazer novidade de vida para vocês, tá? Um grande abraço, fique com Deus.